Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E este mês de outubro, um mês dedicado à atenção à mulher. O Outubro Rosa, ele vem com essa proposta de nós nos cuidarmos um pouco mais. Mas não quer dizer que só no mês de outubro devemos procurar um ginecologista. Eu estou aqui com a doutora Paula Tosatti, que é ginecologista e mastologista, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do diagnóstico, das consultas periódicas e do cuidado que devemos ter o ano todo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Sandra. Tudo bem a todos. Então, eu estou aqui a convite da Sandra para conversarmos um pouco sobre o que é o Outubro Rosa, né? Então, o Outubro Rosa é uma campanha que é celebrada, digamos assim, né, em nível mundial. E ela começou em 1990, em Nova York, e ela foi adquirindo um caráter a nível mundial mesmo, para conscientizar a população sobre o diagnóstico, rastreamento e o tratamento do câncer de mama. A gente sabe hoje, né, que o câncer de mama é o câncer mais prevalente entre as mulheres, não só do Brasil, mas como do mundo todo. Ele perde apenas para o câncer de pele, que a gente chama de não melanoma. Então, depois desse tipo de câncer, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. Conforme os dados do INCA, em 2018, foram esperados 25% de todos os casos diagnosticados de câncer, 25% eram câncer de mama. E aqui no Brasil é ainda mais alto, é 29% dos casos novos são de câncer de mama, né? Então, isso mostra o quanto é comum esse câncer e, em se tratando de um câncer que é prevenível, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte também, nós como médicos e as mulheres como pacientes e vítimas dessa doença, procurarem um profissional para fazerem os exames de rastreio anualmente. Doutora, por que o câncer de mama ele tem se manifestado em algumas mulheres tão jovens? A gente não tem uma explicação exata para isso. A gente pesquisa, enfim, fatores de risco sobre o porquê dessa manifestação em pacientes mais jovens, mas existem alguns fatores que a gente observa mais hoje em dia do que se observava no passado que podem contribuir para isso. Por exemplo, obesidade, sobrepeso, hábitos de vida que não são saudáveis, pacientes, mulheres que não fazem atividade física, tabagistas, etilistas. Então, existem fatores que a gente pode dizer, hábitos de vida que podem contribuir para isso estar acontecendo. Mas de dizer assim, com exatidão, o que acontece, a gente não tem como saber. Outra coisa que favorece isso são as campanhas de rastreamento. Aqui no Brasil, o nosso rastreamento começa com 40 anos. Em alguns países isso é mais tardio, é com 50 anos. Então esse rastreamento mais precoce faz com que a gente também diagnostique mais mulheres jovens com câncer de mama, que talvez se a gente começasse o rastreamento com 50 anos, elas não teriam o diagnóstico de forma mais precoce, né? É verdade. O câncer de mama ele tem vários estágios. Qual é o sintoma no estágio lá inicial, bem inicial mesmo? Então, o câncer de mama bem inicial, ele geralmente é assintomático, ele só é diagnosticado pelos exames de rastreamento, por isso a importância de fazer a mamografia e a ecografia complementar a partir dos 40 anos. Claro que tem aquelas mulheres que se palpam e vão perceber um nódulo um pouquinho maior, já palpável, mas o câncer bem inicial, ele é visto realmente apenas nos exames de imagem. Por isso, né, a gente tem que fazer anualmente os nossos exames, porque quanto mais cedo a gente diagnosticar, maiores as nossas chances de cura. A gente sabe que quando o câncer de mama é diagnosticado numa fase bem inicial, mais de 95% das mulheres ficam curadas. Então, para que deixar de fazer o exame se a gente tem essa chance de cura com diagnóstico precoce, né? É verdade. Eu acho que para a mulher não existe nada mais doloroso do que ouvir do médico que ela está com câncer, seja na fase inicial ou em qualquer fase. Mas a gente tem que ter consciência de que é possível curar se fizermos o tratamento direitinho. E esse tratamento ele se dá de que forma? A partir do momento da detecção? Então, hoje em dia o tratamento de câncer é bastante individualizado, né? Algumas décadas atrás, todas as mulheres recebiam o mesmo tipo de tratamento, tanto cirúrgico quanto tratamento sistêmico, que é a quimioterapia.
Hoje em dia não é mais assim, então dependendo do tamanho desse tumor, dependendo do tamanho da mama da mulher, a gente não precisa mais fazer a mastectomia radical, que é a retirada da mama, retirada dos linfonodos axilares. A gente consegue, se a mulher diagnostica numa fase precoce, fazer o setor da mama, que é a retirada parcial da mama, e não precisar tirar os linfonodos embaixo do braço. Então hoje, dependendo da fase em que a mulher é diagnosticada, a gente tem esse manejo individualizado para não deixar a mulher com um estigma do câncer de mama, né? Então, também, mais um fator importante para se fazer o diagnóstico precoce através do rastreamento. É verdade. Sempre que é detectada uma nova paciente com câncer de mama, começa a surgir aquele medo, vou ficar feia, vou perder meu cabelo, vou perder o meu peito, porque para a mulher o seio é uma parte bastante importante do corpo. Como lidar com essa situação, orientar e saber que às vezes é um período transitório de perda de cabelo e assim por diante? A gente sempre no consultório tenta explicar e preconizar, né, que é uma fase que vai durar um ano e meio, né, englobando todo o tratamento cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, mas que é uma fase que vai passar, né, e que a grande maioria das mulheres consegue atingir a cura, né, dessa doença do câncer de mama. Então a gente tenta tranquilizar, a gente estimula muito as práticas espirituais, porque a gente sabe hoje em dia cada vez mais que isso é bem importante para a paciente se sentir segura e se sentir bem durante toda a fase do tratamento. A gente também estimula a família, porque eu acho que a família nessa fase, nesse período de tratamento é importantíssimo, tu ter o apoio da família, tu ter o apoio do marido, do companheiro, dos filhos, né, para a paciente não se sentir sozinha, porque é uma fase que ela vai se sentir bastante carente, vai precisar de bastante apoio. Aquele medo que toda mulher tem quando detectou-se o câncer de mama, além da perda da mama, é a perda da vida, morrer, deixar os filhos, deixar o marido, deixar a vida. Como lidar e orientar a paciente e as telespectadoras que estão em casa, de repente estão passando por um momento assim difícil, dessa insegurança dentro dela mesma? Esse é um assunto bastante delicado, né? A gente tenta fazer o que a gente chama hoje de um manejo multidisciplinar, que além do médico mastologista, a gente acaba tendo o apoio e o amparo do médico oncologista, do radioterapeuta, psicólogos, quando a necessidade geralmente há, o paciente procurar uma ajuda psicológica para tentar enfrentar essa fase né, um pouquinho mais tranquila. Às vezes entra o nutricionista também para adequar a dieta. Então a paciente com câncer de mama, ela é uma paciente bastante sensível e que precisa desse manejo multidisciplinar que vai atingir e tentar englobar ela como um todo. Não é só a cirurgia, não é só o tratamento quimioterápico. Então tem que ter todo esse amparo, essa rede ao redor dela para que ela se sinta segura para terminar o tratamento e se sentir bem até lá. Doutora, e no caso da retirada total da mama? Após um tempo ela pode colocar uma prótese? O Sistema Único de Saúde, como é que ele visualiza tudo isso e ajuda a mulher? Então, assim, hoje em dia, né, a gente tem uma lei já que assegura o direito da mulher fazer a reconstrução mamária. Então, quando a mulher tem indicação de fazer a mastectomia, ela pode tanto fazer a reconstrução no mesmo tempo cirúrgico, quanto a reconstrução após a retirada da mama, que a gente chama de reconstrução tardia. Essa reconstrução, ela depende de técnica cirúrgica, né? Enfim, a equipe que está trabalhando, a segurança que a equipe tem com determinada técnica, mas geralmente é feita com os expansores mamários ou com os implantes, que são as próteses de silicone. Existem outras técnicas que são menos usadas, mas essas são as que a gente mais faz atualmente. Mas a gente sabe que não são todos os lugares que fazem e que têm profissionais habilitados para esse tipo de tratamento nos hospitais que trabalham pelo Sistema Único de Saúde. Isso é uma pena, porque as mulheres que têm que teriam as condições clínicas e que o tumor possibilitaria a reconstrução, elas acabam não fazendo por conta de falta de profissionais e às vezes até falta de empenho, digamos assim, por parte de autoridades para que isso possa ser feito por todos os hospitais. Então a gente acaba tendo muitas pacientes, principalmente pacientes que tiveram seu tratamento em anos mais anteriores, que não tiveram essa parte da reconstrução, acabam ficando sem o seio e isso a gente sabe que pesa muito na imagem da mulher, né? É verdade. Doutora, e aquela paciente que foi detectada com o câncer de mama, fez o tratamento tudo direitinho, os exames comprovaram que
estava curada, mas de repente lá pelo andar da carruagem surgiu novamente o câncer. E aí? E aí, isso é uma coisa que, né, é uma situação que todas as mulheres que enfrentaram o câncer de mama estão expostas, né? Elas têm sim um risco um pouquinho maior do que o resto da população de apresentar um câncer na outra mama ou até nessa mesma mama. Então a orientação é, assim que perceber alguma alteração qualquer de pele, nódulo de mama, nódulo axilar, é procurar o médico, o mastologista, preferencialmente que fez a primeira cirurgia, para fazer o diagnóstico desse possível outro tumor. Mas a gente tem que ter em mente que nem sempre é um nódulo maligno, né? Que pode ser alguma outra coisa, uma sequela da cirurgia, né? Então é importante que ela procure o seu médico para que seja feito o diagnóstico correto. A mamografia, a partir de uma etapa da vida, a gente precisa fazer. Toda mulher, estando bem ou tendo algum problema, ela precisa procurar um médico e fazer a mamografia. Até um tempo atrás surgiram algumas informações de que poderia, através da mamografia, machucar a mama e ter um câncer de mama. O que tu tem a dizer sobre este exame tão comum, mas tão de repente as pessoas criam muitas situações? Essa situação que você me relata é bastante comum no consultório. Os pacientes, às vezes, têm algumas resistências a fazer a mamografia, porque leu na internet, leu no Google que a mamografia acaba causando câncer, então elas preferem não fazer. Bom, a mamografia, ela é um exame de radiação, né? Mas a dose da radiação da mamografia é muito baixa. E o intervalo anual com que o exame é feito faz com que essa dose seja muito baixa para causar um câncer radiosensível, que a gente chama, né? Radioinduzido. Então, a minha orientação é, se o medo é esse, sim, a mulher não precisa ter esse temor de fazer a mamografia por medo de que vai ter um câncer induzido pela mamografia. Porque a chance maior é dela ter um câncer de mama, não fazendo a mamografia, do que ela ter um câncer radioinduzido pela mamografia. Então essa é a minha orientação sempre para elas. Algumas a gente consegue, outras se mantêm resistentes e preferem não fazer. E hoje os equipamentos eles estão modernos e não dói. A mamografia ela sempre é um exame um pouco desconfortável. Porque por mais que os aparelhos se modernizem, que a tecnologia esteja aí, ela só tem uma técnica para ser feita, né? Sim. Que é entrar na máquina, comprimir a mama, primeiro de um jeito, depois do outro. E a compressão mamária, ela tem que ser feita para que a gente consiga ver a mamografia de uma forma adequada. A mamografia que não é comprimida adequadamente, a gente não consegue fazer o diagnóstico. Então, ela é um exame, sim, que é um pouquinho desconfortável. É ruim para quem tem pouca mama, também é ruim para quem tem muita mama, mas é um exame que não é substituído por nenhum outro, nem pela eco e nem pela ressonância de mama. Então, se a gente tem que escolher um exame para ser feito, para rastrear o câncer de mama, é a mamografia. E os outros vêm em caráter complementar, daí não como substituição da mamografia. Okay. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para o intervalo e já volta. Elite Pós-Graduação Erechim seleciona pacientes modelos para os seguintes procedimentos de rejuvenescimento: toxina botulínica para atenuar as rugas da face, preenchedores para aumentar o volume dos lábios e reduzir sulcos faciais, ozonioterapia, laser terapia, fios de sustentação para a pele flácida estimulando o colágeno, bichectomia para um rosto mais fino e triangular, microagulhamento e muito mais. Todos os procedimentos realizados no curso de pós-graduação com minucioso planejamento e a supervisão de professores renomados. Como você cuida de quem cuida da sua empresa? Enquanto você cuida do futuro da sua empresa, a Unimed zela pela saúde dos seus funcionários. A partir de 3 pessoas, sua empresa já pode ter um plano. Unimed. Cuidar de você e da sua empresa. Esse é o plano. A confiança é parte fundamental da felicidade e do sucesso de qualquer pessoa. Durante toda a minha vida ela ficou do meu lado e ficou ainda maior quando eu recuperei o meu sorriso. E sabe quem me ajudou e pode ajudar você também? É a Oral Unique Implantes. Fala aí, doutor Rodrigo! Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com o maior conforto, melhor qualidade e máxima segurança. Agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem!
Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje eu estou aqui no Centro Clínico do Hospital de Caridade. Nós estamos conversando com a doutora Paula Tosatti, que é ginecologista e mastologista também. E neste mês de outubro a gente dá uma atenção maior ao câncer de mama, ao câncer de útero, enfim, todas as doenças que qualquer mulher, em qualquer etapa da vida, pode passar. Doutora, hoje as meninas começam a vida sexual muito mais cedo do que na nossa época. Mas essas meninas estão vindo ao consultório para fazer exames, para buscar essa orientação, para evitar problemas? Quanto a essa questão, Sandra, eu percebo no consultório que eu tenho uma grande quantidade de pacientes adolescentes que têm vindo, até trazidas pelas próprias mães, para tirar dúvidas com relação à vida sexual, com relação a DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Algumas, né, vêm trazidas pelas mães, algumas vêm sozinhas, e eu acho isso muito interessante, porque eu acho que a mídia tem proporcionado isso, né? Os meios de comunicação de mais fácil acesso, como internet, tem propiciado essa facilidade para os pacientes chegarem até nós. Mas sempre tem também aquelas pacientes que preferem, né, seguir a orientação de uma amiga, seguir a orientação da internet, e daí acabam não procurando, né, alguma orientação mais específica. E às vezes, por conta disso, acabam acontecendo alguns incidentes, né, no meio do caminho. Mas a gente sempre orienta, né, que o paciente, antes de começar a vida sexual, venha procurar algum atendimento especializado para tirar qualquer dúvida e se prevenir de todas as formas, né, tanto de uma gestação indesejada quanto das doenças sexualmente transmissíveis. E falando um pouquinho sobre isso, a camisinha, o anticoncepcional, previnem a gravidez. E até algumas doenças transmissíveis a camisinha previne. Mas a gente precisa vir ao consultório, precisa ter essa conversa aberta também com o parceiro e esse cuidado todo. Com certeza. O que a gente vê? Que as meninas procuram o atendimento para iniciar uma pílula anticoncepcional ou iniciar qualquer método anticoncepcional, seja ele pílula, injeção, DIU, e elas acabam substituindo esse método anticoncepcional pelo uso do preservativo. O que eu vejo? Que para elas usar o preservativo é para não engravidar. Então, acaba tendo uma interpretação um pouquinho errada, né? Então, o que eu friso muito e que eu acho que é bem importante? O paciente vai começar um método anticoncepcional para prevenir gestação, mas preservativo feminino, masculino, deve ser usado como método de prevenção para doença sexualmente transmissível, que esse não é o papel das pílulas nem das injeções, né? É verdade. Doutora, o Papa Nicolau é um exame bastante antigo, mas ainda ele é um exame 100% seguro e rápido. O Papa Nicolau, que é o citopatológico do colo uterino, ele é o exame que a gente tem para rastrear o câncer de colo de útero. Assim como a gente tem a mamografia para rastrear o câncer de mama, a gente tem o citopatológico, que é o Papa Nicolau, para rastrear o câncer de colo de útero. Ele é um exame bastante antigo, ele é feito anualmente em todas as mulheres que têm vida sexual ativa para fazer diagnóstico de lesões microscópicas, lesões em células do colo uterino que possam sugerir alguma infecção pelo HPV. E a partir dessas células que podem estar atípicas, que a gente chama, que são células diferentes das células normais, fazer uma biópsia direcionada e fazer diagnóstico ou não do câncer de colo de útero. Os casos de HPV têm aumentado? A gente percebe que sim. Existem meninas novas, né, com já as lesões precursoras, que não é o câncer de colo de útero propriamente dito, mas são as lesões precursoras do câncer. A gente tem observado bastante isso, até, né, pelo motivo que você já comentou, que é o início da vida sexual numa fase bastante precoce, né? Doutora, quando acontece da paciente ser detectada com um câncer de colo uterino, é radical? É drástico o tratamento? Bom, o tratamento do câncer de colo de útero, ele passa por vários estágios. Cirurgia, radioterapia, quimioterapia. E assim como o câncer de mama, ele é individualizado, porque ele depende do estágio em que ele é diagnosticado. Existem algumas mulheres que precisam da cirurgia e existem algumas mulheres que fazem só rádio, só quimioterapia. Então, para saber o tratamento adequado, além da biópsia, do exame físico, que a gente chama que é o toque vaginal, a gente precisa de outros exames, que são uma ressonância, uma tomografia da região pélvica, para saber se tem algum acometimento de outras estruturas ali perto do útero, para então indicar o tratamento correto. A mulher nunca mais engravida?
Fazendo o tratamento da esterectomia radical, né, com a retirada dos ovários e trompas, a mulher não tem mais a possibilidade de engravidar, não. Sim. Então, isso é bem delicado, né, porque a gente tem grande número de mulheres que fazem diagnóstico de câncer de colo de útero sem terem filhos ainda, né, e acabam que tem a sua prole prejudicada em função disso, né. Doutora, quando a gente fala de câncer, seja em qualquer parte do nosso corpo, e já falamos no bloco anterior, é uma situação bastante delicada. Mas no caso do útero, que é um órgão muito importante também para a mulher, o tratamento, ele é prolongado, ele é mais difícil do que o câncer de mama ou ele é semelhante? É difícil eu te dizer se é semelhante, porque isso vai do que cada paciente vai sentir, né? Tem pacientes que sentem muito mais um câncer de mama por terem que fazer cirurgia da mama. A mama é mais visível, fica mais aparente, numa roupa parece que tu às vezes não tem a mama, né? Enquanto o câncer de colo, tu vai fazer o tratamento, mas, né, sabe que a paciente teve o câncer de colo, quem conhece ela. Então, talvez o estigma do câncer de mama seja um pouquinho pior para a mulher do que o câncer de colo. Mas talvez as consequências do câncer de colo de útero por conta da cirurgia, de retirada de útero, da paciente não poder mais engravidar, seja um pouquinho pior para a paciente. Mas isso é cada paciente bem em particular, né? Cada paciente sente de uma maneira e encara de uma maneira os diferentes tipos de câncer e os diferentes tipos de tratamento. Neste mês de outubro a gente fala muito de câncer, mas a gente sabe que não é só o câncer que pode causar sequelas em uma mulher. Já falamos também um pouquinho sobre o HPV, mas existem outras doenças sexualmente transmissíveis que a gente precisa estar alerta e conhecendo, sabendo e tomando algumas atitudes também, né? Com certeza. Além do HPV, o que a gente muito vê é a sífilis, né? É uma outra doença sexualmente transmissível que tem voltado. Não era mais vista, né, assim com tanta frequência, mas hoje em dia a gente tem visto bastante casos de sífilis. E a sífilis se apresentando de uma maneira um pouquinho diferente do que ela era vista alguns anos atrás. Então, a gente tem que acender uma luzinha para qualquer coisa diferente que perceba, consultar um ginecologista para, se precisar, fazer o diagnóstico correto e o tratamento, porque a sífilis tem cura, né? Outras doenças sexualmente transmissíveis, tricomonas, que são as doenças que causam corrimento, né? Conhecido como corrimento. Existem uma série de doenças sexualmente transmissíveis, o herpes, que se manifestam de diversas formas, feridinha, apenas o corrimento, dor na relação. Então, a mulher tem que estar atenta ao seu corpo e aos sinais que o seu corpo dá para pensar que alguma coisa possa estar errada, para desconfiar que existe alguma coisa de diferente no corpo e daí procurar o atendimento e o tratamento correto. E a gente também não pode deixar de falar que está mudando a temperatura, o verão está chegando, a gente gosta de praia, de piscina, mas a calcinha do biquíni molhada também pode dar problema. Também pode dar problema. É a famosa candidíase, né, que é o fungo. Então, agora, principalmente nessa fase do ano, né, mais suado, mais calor, vai para a praia, vai para a piscina, fica com o biquíni molhado, cria um ambiente propício para a proliferação do fungo ali na região íntima da mulher. E os sintomas, né, a maioria das mulheres já teve, quem não teve é muito difícil, né, é aquele prurido, aquela coceira muito forte, às vezes uma secreção mais espessa, né? Então, alguns cuidados são necessários nessa época do ano, né? Assim, vai pra praia, vai pra piscina, tenta não ficar com o biquíni muito tempo molhado, tentar evitar algumas coisas, papel higiênico perfumado, absorvente perfumado, uso de protetor de calcinha diário, isso tudo diminui, né, a chance de desenvolver o fungo nessa época do ano. Doutora, a gente também sabe que os problemas de bexiga acabam causando um desconforto bastante grande na mulher. Então, a gente anda, às vezes, de pé descalço, o piso está fresquinho, está gostoso, mas pode também causar algum problema. As infecções urinárias, que a gente chama de cistites, né? Algumas pacientes conhecem por infecção urinária, outras por cistite, é uma bactéria que acaba se instalando na bexiga e acaba causando alguns sintomas irritativos, né? Por exemplo, ardência para fazer xixi,
A frequência urinária acaba aumentando. Cada pouquinho tem que ir no banheiro. A impressão que dá é que a bexiga tá muito cheia, mas não faz muito xixi, urina só um pequeno volume e com muita ardência. Sangue na urina. Então, são sintomas de infecção urinária que também podem estar associados a essa época do ano, assim, a candidíase também associada com infecção urinária, e o tratamento é antibiótico, então não tem outro jeito, tem que consultar para a gente examinar, ver se é realmente só uma infecção urinária, se tem alguma infecção vaginal associada, e aí, né, se realmente for só uma cistite, só uma infecção urinária, prescrever o antibiótico correto para que a paciente fique curada. É importante o uso do antibiótico, porque se a infecção urinária não é totalmente curada, tem chance de ela evoluir para uma infecção renal, uma pielonefrite, que é uma infecção um pouquinho mais grave, né? Então, o adequado é procurar o atendimento e tratar o mais precoce possível. Uma orientação, uma dica para todas as mulheres, não só como médica, mas também como mulher. Mulher que se preocupa com a própria saúde, mulher que se preocupa com a mãe. O que dizer para aquela que está nos ouvindo agora? Então, eu acho que a gente tem que, como mulher e como pessoa, né, nós como todos, né, devemos cuidar da saúde como um todo. E o que eu quero dizer com isso? É manter hábitos de vida saudáveis, não só para a nossa saúde física, mas para a nossa saúde mental também. A gente já sabe que manter hábitos de vida saudáveis são eficientes e eficazes para a nossa desenvoltura, né, psicológica, para enfrentar melhor todos aqueles problemas do dia a dia. E a gente sabe que também todos esses hábitos de vida saudáveis melhoram a nossa saúde como um todo. Diminui a incidência de câncer de mama, de câncer de colo de útero, de pressão alta, de diabetes, de doenças tromboembólicas. Então, a minha dica como, né, mulher e paciente, que eu também sou paciente de vez em quando, né? É esse hábito de vida saudável, manter peso saudável, peso adequado, evitar o sobrepeso, exercício físico regular, dieta equilibrada, sem, né, porcarias, enfim, né, o excesso, e levar a vida assim, sem muitas preocupações, se é que isso é possível, né? Uma vida mais plena, assim, vivendo o presente sem tantas angústias e ansiedade, para tentar amenizar as nossas inseguranças e poder desfrutar, né, da nossa vida de uma forma mais tranquila. E visitar o médico sempre que possível. Com certeza, isso eu não preciso nem falar, visitar o médico sempre que houver necessidade. Então tá. Doutora, muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório. Sucesso! Eu que agradeço o convite. Até mais, então. E a todos vocês que nos acompanham, se ainda não marcou a consulta lá com a sua ginecologista ou seu urologista, corre lá, agenda seu horário, porque a sua saúde em primeiro lugar. Boa noite.